Outra forma da gente trabalhar com essa consulta, né, com essa consulta aqui trazendo todos esses dados, seria a gente trabalhar com composição. Então, para isso, a gente teria que mudar a forma como gravamos as nossas aplicações. Então, no banco de dados não vai mudar nada, mas aqui na classe locação vai mudar bastante coisa. Então, nós teríamos que fazer, vamos deixar aqui por enquanto, né? E nós vamos fazer uma pequena mudança nessa classe aqui, ó. Então, aqui, ao invés de a gente usar o ID carro, o que, que a gente vai usar? A gente vai usar um private carro. Então, aqui nós estamos fazendo uma composição. Então, nós vamos estar carregando um carro, né? Vamos estar trabalhando com uma composição. Carro é um tipo, né? Então, nós vamos estar usando essa composição. Composição, agregação. Aqui, então, nós vamos usar o cliente, né? Então, ao invés de CPF cliente, nós vamos estar trabalhando com o cliente. Então, isso aqui, nós vamos ver que fazendo esse refactor aqui, ele vai impactar em muitos lugares aqui para nós. Principalmente aqui no salvar. Porque aqui no salvar agora, ao invés da gente pegar e fazer o dis.carro, a gente vai pegar o dis.carro.getID. É isso que a gente vai estar mandando para o banco de dados. E aqui no cliente, então a gente vai fazer a seguinte mudança: o cliente, né, ponto get CPF, que é a chave, né? A nossa chave lá no banco de dados, aqui na locação, é o CPF. Então é isso que eu vou estar mandando. Então, desta forma, aqui nessa inserção, então veja, já está certo. Agora, na hora que a gente vai fazer a gravação, aqui, né? Então, ele vai estourar mais em alguns lugares aqui. Nós já vamos fazer então a substituição aqui que nós estamos refatorando, né? Então, nós vamos dar um source, insert code, para nós criarmos agora os gets e sets dessas classes, desses dois atributos que são classes que fazem composição. Então, criamos aqui. Opa! Então, vamos ver onde é que ele jogou essas duas classes aqui, ó, get CPF também. Ele deu problema aqui no CPF. E aqui, então, ele criou set carro, get carro. Opa, eu acabei matando um carinha aqui, né? Get carro, set carro, get cliente, set cliente. Show de bola. Então, a princípio aqui tá ok. Tem mais alguns errinhos, porque vai ter outros pontos aí onde a gente fazia, por exemplo, aqui na hora de consultar, quando a gente extrair os dados. Então veja o que, que acontece. Agora nós não podemos simplesmente dar um set ID carro, né? Nós não podemos simplesmente fazer isso. Nós vamos ter que setar o carro, objeto carro, né? Objeto carro, ó. Vamos ter que setar o objeto carro. E vamos ter que setar aqui também. Opa, vamos ter que setar aqui também o objeto cliente, né? Só que nós não temos nem o carro nem o cliente aqui. Então o que, que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Antes de setar esse carro, nós vamos ter que vir aqui, fazer um carro, né? Carro que recebe new carro, new carro, new carro. E agora, esse carro que nós queremos setar aqui, ó, ele vai receber o que? O carro ponto consultar pelo ID, ou que é o que está sendo gravado no banco, né? E o que que eu vou passar como parâmetro aqui? O rs ponto get int o ID carro, que é o que foi gravado lá no banco de dados, né? Então agora, se esse objeto existir, né,
esse objeto existindo, opa, ele vai ser setado aqui então agora na minha locação, né? Então aqui eu vou fazer assim, criar e consultar carro, né? E aqui então nós vamos ter que fazer a mesma coisa, né? Criar, opa, criar e consultar cliente. Então vamos lá, vamos criar um cliente que recebe, né? Então a classe cliente. E daí o cliente, que é o nosso objeto, ele vai receber quem? Opa, aqui faltou um new, né? Faltou aqui o new. Então ele vai receber quem? Objeto cliente, o método consultar pelo CPF. E aí então vai ser o rs.getString, o campo no banco de dados CPF cliente, né? E aí então agora esse objeto que foi criado, né, eu posso setar então para minha locação, né? Então dessa forma eu posso modificar, aqui agora está tudo funcionando, esse meu consultar locação que nós tínhamos antes aqui, né? Esse consultar, opa, onde é que está aqui? Fechamos aqui. Vamos ver aqui, esse consultar locação, que antes ele só tinha essas colunas aqui, ó, né? Ele só tinha essas colunas. Então agora não é mais o get carro, né? Seria então, eu vou mostrar aqui o get carro ponto get ID, né? Então eu posso usar a mesma consulta que eu estava consultando anteriormente, a gente vai ver que vai funcionar. Então get cliente ponto get CPF, né? Então agora ela vai ficar exatamente tal qual a gente fez no vídeo, não no vídeo daquela consulta com resultado 7, do vídeo anterior, do primeiro vídeo de consulta, se não me engano é o vídeo 15, que está ali no canal, né? Então o que acontece? Vamos executar essa consulta aqui, né? E nós vamos ver que ela vai estar funcionando, ó. Consulta locações. Então vamos ver se ela não deu nenhum problema. Ó, show de bola, tá funcionando, né? Só que agora, olha só, nessa mesma consulta, se eu quiser acrescentar os dados, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar então essas outras colunas aqui, né? Então eu quero que ele tenha todos esses dados aqui. Então eu vou copiar daqui, né? O cabeçalho. Ctrl C. E vou colocar esse cabeçalho aqui então, né? E agora então temos aqui mostrando nossos dados. E aqui, olha só, então depois do ID carro, eu vou ter uma coluna aqui, ó, que eu vou mostrar o modelo, né? Então, olha só, Ctrl V. Como eu tenho objeto carro, então aqui é só pegar o get modelo, ou marca. Quero marcar qualquer coisa aqui, né? Veja que, como eu fiz a composição do objeto, já está aqui, né? Então, agora aqui do cliente, Ctrl V, eu vou mostrar aqui get cliente, né? Get cliente, do cliente eu quero get nome, eu quero mostrar o nome, né? E aqui do carro, né, para fazer certinho como eu fiz ali antes, né? Antes eu vou mostrar aqui agora então o get placa. Então agora olha só, a partir daquele objeto que foi colocado dentro da lista como composição, né? Aqui então deixa eu abrir aqui a classe Java, aqui dentro de locação, olha só, aqui dentro de locação, antes eu só passava o ID que vinha do banco, né? Agora não, agora eu peguei aquele ID, fiz uma consulta de carro, criei um objeto e coloquei dentro da lista, porque agora
o meu ID, ou o meu objeto carro e o meu objeto cliente, eles são uma composição, né? Uma composição entre locação e carro, uma composição entre locação e cliente, né? Então veja que não mudou em nada a minha consulta, porque lá no banco de dados eu gravo o ID carro. A partir desse ID eu fiz uma consulta na tabela de carro, um carro que tenha esse ID, e carreguei esses dados, né, em um objeto. E a mesma coisa eu fiz aqui com o cliente. E agora então, se a gente ver então aqui, olha só, eu estou aqui no meu consulta carro, acrescentando as colunas, pegando então o get carro, que é o objeto, ponto, o atributo ID, o objeto carro, ponto, o atributo placa, o objeto carro, ponto, o atributo modelo, o objeto cliente, ponto, o atributo CPF do cliente. Aqui ainda o atributo nome, né? É cliente, o atributo nome. Então aqui como é string eu não preciso disso aqui, né? Aqui também como é string eu não preciso disso aqui. Eu espero que não, né? Aqui também é string. Agora aqui nos dois eles são inteiros, né? Então precisa. E agora vamos testar então para ver. Salvei, né? Fiz as alterações e vamos ver se aqui deu certo. E olha aí, ó, 100%, né? O ID do carro, a placa, o modelo, o CPF, o nome do cliente, a data da retirada e a data de devolução. Ou seja, então nós mostramos aí 3 formas de trabalhar com essas consultas, né? Consultando uma consulta simples, uma consulta com agregação e uma consulta com result set. Muito bem, pessoal. Então, nos próximos vídeos nós vamos começar a adicionar alguns filtros, né? E depois que a gente tiver os filtros tudo certinho, a gente vai pensar numa forma diferente de formatar essas datas aqui.